Olá, sejam bem-vindos à quarta aula do módulo Aprendizado de Alta Performance. Meu nome é Thiago Vidotto e nessa aula, finalmente, eu vou apresentar as técnicas duas que você pode implementar para memorizar o conteúdo. Agora a coisa vai ficar quente. Eu já passei para você a elaboração, que consiste em você fazer perguntas do tipo como e por que uma coisa acontece enquanto você está estudando. Por que essa lei foi escrita desse jeito? O que acontece quando essa lei é implementada ou não? O que acontece no nosso coração quando ele bate? Como ele bate? Isso tudo você vai fazendo perguntas enquanto você está estudando. Fechou? Agora vem a prática, que é a mais poderosa da psicologia para você memorizar uma informação. Lembra que eu falei para você que existe a codificação, o armazenamento e a recuperação de informações? A memória, memorização é esse processo acontecendo? A prática de lembrar, uma estratégia poderosíssima, trabalha na parte da recuperação de informações. O que é isso? Quando você está estudando, você começa a perceber que várias memórias vão aparecendo. Isso é ótimo. Seja curioso, faça perguntas. Essas memórias podem estar associadas ao conteúdo que você está estudando, mas podem ser também coisas completamente aleatórias. Tipo, preciso lavar o carro, preciso comprar um carro, preciso comprar veneno de barata para minha casa, preciso comprar geleia de abacaxi, sei lá, qualquer coisa. Você vai perceber que uma informação começa a puxar a outra. Eu não tinha falado isso da memória ainda. A memória não é um separado, um núcleo, uma bola de bilhar que chega até você. É mais seguindo uma estrutura de uma corrente. Uma corrente que vem e que liga a outra, e que vem a outra, aí vem várias correntes ligadas nessa, que vem várias e várias e várias e várias coisas vêm junto. As memórias estão conectadas. E é isso que a gente quer mesmo. Só que, quando a gente lembra de uma informação, a gente tem uma maior probabilidade de lembrar dessa informação no futuro. E quando a gente lembra e puxa várias informações, e puxa e outras vão vindo, a gente tem maior chance de lembrar de tudo isso ao mesmo tempo. O que você está falando, Thiago? Como assim? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu falei para vocês que eu aprendi muitas coisas na minha vida. Eu estudei muita coisa. Eu nem falei do que eu estudei para vocês. Mas eu estudei muitas coisas diferentes na vida. Muitas. Se você começar a me perguntar sobre história da arte, eu já estudei história da arte bastante. Sei bastante coisa sobre isso. Só que se você me perguntar uma coisa agora, tipo, qual obra é essa e quando foi feita e qual que é a relação dela com outra coisa, eu vou ficar tipo um tempo assim, ó. Tá. É como se eu estivesse abrindo a gaveta que tem essas informações na minha cabeça. Aí eu acho a pontinha lá da corrente e vou puxando. Vou puxando. Vou puxando. Vou puxando. Uma corrente puxa a outra. Outra puxa a outra. Outra puxa a outra. Aí começa a vir um monte de coisa. Como se fosse uma rede mesmo. Pensa num tronco de uma árvore. Aqui vai ramificando. Eu tô puxando uma coisa e vem essas ramificações junto. Vai vindo tudo. Pronto. Desembolei e tô lembrando de tudo. Música é uma coisa que eu estudei bastante também. História da música. Eu gosto muito de música eletrônica. Eu gosto muito de produzir música, mas eu também gosto muito de música acústica. Eu sou fanático por música eletrônica da Inglaterra. Eu gosto muito. Então eu sei bastante da cultura de lá, já visitei, já fui para as baladas de lá. Uma época que eu ia para balada. Eu gosto muito de música. Esse era um problema para mim, gente. Eu não gosto de beber, não gosto de muita gente, não gosto de furdunço, mas eu gosto de música alta. Eu gosto de música alta. Eu gosto de grave, eu gosto de paredão de som, essas coisas. Mas os ambientes que tem isso eu não curto. Então, eu a melhor balada que eu fui foi na Inglaterra, na minha vida. Hoje, no Brasil, era tudo porcaria. Ia mais por, tipo, tem que ir. A galera tá chamando, não vou recusar. Por muito tempo eu fiz isso. Hoje em dia eu falo, pelo amor de Deus, você tá brincando com a minha cara, né? Enfim, música. Eu gosto muito de música. Se eu começar a falar de música, desembola. Depois eu começo a falar, porque tá vindo uma memória puxando a outra. Aí eu vou lembrando, eu vou lembrando, eu vou lembrando. É isso que acontece. Às vezes até de forma meio caótica. Isso é o que eu quero que você conquiste quando você estiver fazendo uma prova. Quando você for perguntado alguma coisa para responder e que é importante. Uma entrevista de emprego, resolver um problema. É bom que você tenha soluções prontas. Que você consiga responder imediatamente. Mas na memória de longo prazo,
que é que você vai usar mesmo de forma mais concisa na sua vida, ela demora um pouco para engrenar. Meio que esquentar o carro no frio. Motor a álcool ligando no frio. Tem que ficar lá, tá entendendo? Se não tiver injeçãozinha com gasolina ali, você fica. Quem mora no sul, eu nasci no sul, é sempre isso. Então, a memória, ela tem esse caráter de puxar uma coisa, puxar outra, tá conectado. São os engramas que eu falei, são clusters de neurônios. Às vezes tem uma coisa que tá aqui, depois aqui, tá tudo misturado. Por isso que às vezes você vê alguma coisa e você lembra de outra. Esses dias eu estava estudando estatística, eu vi uma imagem de uma família coreana, e aí eu comecei a pensar num ambiente de uma casa, assim. Do nada veio na minha cabeça isso. Aí eu lembrei que era do filme Parasita. Muito bom esse filme. Gostei muito dele. Esses dias. Então, uma imagem da família coreana, porque ele é um filme coreano, me fez lembrar da casa, não bem do filme. Aí que eu lembrei do filme. Então, uma coisa puxou a outra. É isso mesmo. O que você tem que fazer, então? Prática de lembrar. O que é isso? É você deliberadamente se lembrar das informações que você estudou. Então, vamos lá. Você leu um capítulo de um livro. Vou pegar um livro aqui. Está lendo um capítulo de um livro. Vamos ver. Esse capítulo aqui tem 10 páginas. Exatamente 10 páginas. Terminou de ler essas 10 páginas? Sabe quando tem essa partezinha no final aqui que é em branco? Você vai lembrar de tudo que você estudou. Você vai escrever aqui. Eu estudei tal coisa, eu aprendi tal coisa, o autor fala isso, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vamos ver se eu lembrei certo. Você olha. Errei. Não, é isso aqui. Esse é o certo. Esse é o certo. É isso que você tem que fazer. O que mais? Estudei. Fecha o livro. O que eu estudei hoje foi... O Thiago, me ensinou que existem várias formas da memória funcionar. A principal delas é que uma memória puxa a outra, porque a gente tem esses clusters de neurônios no cérebro, os engramas, e que uma informação puxa a outra, e que para a gente conectar essas informações a gente faz a elaboração, mas a gente também precisa lembrar das informações, porque quanto mais a gente lembra, maior é a chance de lembrar no futuro. O Thiago falou isso. Se você fizer isso explicando com suas próprias palavras, depois dessa aula, você está fazendo prática de lembrar. Você terminou a aula, você pega o WhatsApp, cria um grupo só com você mesmo, manda um áudio. Hoje eu aprendi na aula do Thiago tal coisa. Manda o áudio. Isso é prática de lembrar. Se você para tudo, pega uma prova, senta na cadeira, faz a prova, depois corrige. Isso é prática de lembrar. O que é isso? Forçar uma memória a ser lembrada de forma voluntária. Você quer lembrar. E sem consulta. Você não vai ficar consultando o livro, você não vai ficar consultando o WhatsApp, você não vai ficar consultando ninguém. Você vai lembrar da informação. Você vai forçar a sua memória e lembrar. Importante. Não é gostoso, não é fácil. E pode ser que você queira desistir. Por quê? O esforço cognitivo, lembra que a gente falou disso? O esforço cognitivo para lembrar é absurdo. Dá calor, gente. Eu posso dizer isso com todas as palavras. Eu trabalho, estudo todos os dias. Estou estudando estatística porque eu estou desenvolvendo um curso de estatística. Eu tenho uma outra empresa. E nesse curso, eu estou desenvolvendo ele porque eu quero apresentar a informação da forma mais possível, mais fácil possível para as pessoas. Então eu tenho que estudar muitos livros. E aí eu faço exercícios também. E esses dias eu estava fazendo exercício. Eu não lembrava de como fazer aquele exercício. Eu comecei a suar. É esforço. Isso é o seu corpo respondendo ao esforço cognitivo. Não é fácil lembrar da informação, não é gostoso e você vai querer pegar o livro para olhar. Não é isso que você tem que fazer, você tem que tentar lembrar da informação. Por isso que as pessoas odeiam provas, porque é difícil. Mas olha só que interessante, fazer uma prova, além de mensurar o seu conhecimento, que é fundamental, você estar ali fazendo prova, naquele instante, faz com que você se lembre da informação no futuro. Eu posso dizer com 100% de certeza que eu lembro até hoje de questões de prova que eu fiz. De bioquímica, de fisiologia, de biologia molecular, de evolução. Eu lembro de estar sentado fazendo a prova. Aquele momento marcou, porque eu esforcei tanto e quando eu lembrei foi tão massa que pronto. O que eu quero que você faça então é o seguinte: estuda e tenta lembrar do que você estudou.
Quando? Como, Thiago? Você pode fazer isso ao longo do dia. Eu faço isso várias vezes ao longo do dia, gente. Eu estou estudando, termino a sessão de estudo, vou fazer minhas coisas, vou almoçar. Estou esperando a comida esquentar, eu vou pensando, eu acabei de estudar isso, isso e aquilo. Lembra que eu falei agora há pouco, numa das aulas, das 7 coisas que influenciam o aprendizado? Teve vezes eu acordar durante a noite para ir no banheiro e eu ficar pensando, não, as 7 coisas são essas. De madrugada. Isso é poderoso, porque está fortalecendo a sua memória. Outra coisa que a prática de lembrar é muito massa. Ela vai te ajudar a perceber o que você sabe e o que você não sabe. Se você não consegue se lembrar de uma informação, você não vai se lembrar dela no futuro. Bota isso na tua cabeça. Se você não está conseguindo lembrar agora, não vai vir uma luz divina. Pode ser que você acredite em Deus. Pode ser que você tenha uma religião. Pode ser que você tenha feito... Eu descobri, gente, que tem como até comprar simpatia para passar em concurso no Mercado Livre. Você pode comprar essas coisas. Mas a ciência te diz que a probabilidade de você não se lembrar da informação na hora da prova, se você não lembrou antes, é muito maior. Não vai lembrar. Pode ser que tenha uma luz divina. Tá? Eu acredito em Deus, tá, gente? Não estou dizendo que é ciência versus Deus, não é isso. Eu quero que você use a ferramenta que a gente tem, a ciência, para melhorar a sua vida. E você pode ter até discussão de que Deus nos trouxe a ciência. Porque tem umas coisas bem legais sobre isso. Nos livros que falam sobre os financiamentos que a Igreja Católica fez durante vários períodos para financiar os primeiros passos da ciência. Bem interessante isso, tá? Tem um livro sobre isso. Se quiserem, depois me manda mensagem. Enfim, olha eu mudando de assunto. É que eu gosto de dizer isso porque muita gente pensa assim, mas não é uma coisa ou outra, Thiago. E realmente não é. Você vai estudar, você vai lembrar da informação, lá na hora você tem que lembrar porque você lembrou. Se você lembrou da informação antes, você vai lembrar depois. É mais provável. Agora, se você não lembrou antes, é só a luz divina mesmo. Pode te ajudar. Não sou eu. Beleza? Então, o que acontece? Não lembrou na hora? Chegou a hora de reestudar. É o único momento que eu falo para você. Reestude essa informação. Se você não lembrou dela, você tem que reestudar. Porque não está na sua cabeça. Pode ser que você não entendeu. Certo? Essa é a prática de lembrar. Poderosíssima. Segunda estratégia. Espaçamento. O que é isso? É você estudar um pouco todo dia. Pô, Thiago, massa, hein? Nem acredito que eu estou assistindo esse módulo para ouvir isso. Ridículo, clichê. Pera aí. Tem um pulo do gato. Espaçar os estudos e espaçar a forma com que você se lembra. Tem um negócio que a gente chama de reaprendizagem sucessiva, que é a mistura do espaçamento com essa prática de lembrar que eu acabei de falar. O que é isso? Faz de conta que você tem aula de manhã todo dia. Então você tem... Eu tô com um pelinho no meu nariz, que eu tenho gato. Quem tem gato sabe, né? Do nada vem uns pelos, do nada. Voando. Você estudou de manhã. À noite você revisa o conteúdo. No outro dia, estudou de manhã. À noite você revisa o conteúdo. Mesma coisa, todos os dias. À noite você revisa o conteúdo. No final de semana, no sábado, você revisa o conteúdo da semana inteira. No final do mês, você revisa o conteúdo do mês inteiro. Isso é reaprendizagem sucessiva. Como que eu reviso o conteúdo, Thiago? Faça exercícios, faça a prática de lembrar. É isso. Você chegar um sábado lá por 2 horas, você ficar escrevendo tudo que você se lembra de um conteúdo. Eu fiz isso enquanto eu aprendi essas estratégias. Eu estudo esse conteúdo já faz uns 5 anos. Eu não falava para ninguém porque ninguém se interessava. E eu fui criar uma outra página. Infelizmente, demorei esse tempo todo. Mas, é isso. Eu colocava em prática. Tem livros que eu memorizei quase tudo. Não as passagens. Mas eu posso dizer o que tem em cada folha. Porque eu fiz essa prática espaçada de lembrar. Ou seja, chegava no final de semana, eu escrevia tudo que eu lembrava daquele livro. Todos os exemplos. Todas as coisas que eu tinha visto, citações, eu ia escrevendo. Depois, 1 mês de distância. Depois, 6 meses de distância. Tem um livro aqui que eu faço isso a cada... Começou, né? Eu li o livro todo. Depois 1 semana, depois 2 semanas, agora 4 semanas. Agora, só que daqui 2 meses que eu vou fazer a prática de lembrar dele. Isso é o reaprendizado sucessivo. Se você está entrando em contato com a informação, lembrando dela de várias vezes, de forma espaçada,
a chance de você se lembrar dela no futuro aumenta. E ainda pensando no tempo. Não é mais você lembrar na hora da prova, é você lembrar na hora da prova e o resto da tua vida, porque você quer ser um profissional bom, não é? Então, quanto mais você espaça a lembrança, mais tempo você vai ter de lembrança daquela informação. É muito massa isso. Portanto, resumindo, prática de lembrar. Você deliberadamente lembrar da informação sem consultar e depois, esqueci de falar isso, corrigir a informação. Tá? Tem que corrigir. Errou, não lembrou, reestuda. Espaçamento, estudar um pouco todo dia, em vez de estudar um monte antes da prova. Não adianta não estudar nada e estudar um monte antes da prova. Você pode, sim, e deve revisar o conteúdo antes da prova. Tá? Minutos antes, pode estar revisando. Desde que isso não te deixe ansioso, tenso. Tá? Tipo, achando que você não sabe nada. O errado é você não estudar nada, aí 24 horas antes da prova você não dorme. Dormir é fundamental para você aprender. Tá? Vocês já sabem disso, né? Não dorme, estuda aquele tempão, chega antes da prova lá, a prova começa às 8, você tá 7 horas na frente da sala estudando assim. Isso é ruim. Agora, se você estudou bastante tempo antes, passou, e na hora da prova não, né? Minutos antes, você dá uma olhadinha no seu resumo, tá ótimo. Você vai ter uma boa performance. Certo, gente? Depois a gente tem o espaçamento, considerando o reaprendizado sucessivo, que é você espaçar as práticas de lembrar. Tá? Então, vejo vocês na próxima aula. Até logo.